E aí, você vai encarar a compra do Nintendo Switch 2 no Brasil? Eu nem estava programado para gravar esse vídeo. Eu ia publicar outra coisa amanhã sobre Fórmula 1 ou sobre eletrônicos, já que a gente tem a Ambernic que não vai mais mandar produto para os Estados Unidos. Mas aí veio a Nintendo e confirmou os preços do Nintendo Switch 2 no Brasil. Preços que são parciais, porque a Nintendo anunciou o preço do console puro, sem jogo, o preço do Nintendo Switch 2 com o Mario Kart World, o preço dos jogos Mario Kart World e Donkey Kong Bonanza. Os acessórios ainda não têm preços no Brasil e a pancada pode ser maior. A boa notícia é que esse console vai chegar junto com o mercado internacional aqui no Brasil. A diferença vai ser de apenas um dia para os Estados Unidos antes do que será comercializado por aqui. Nos Estados Unidos em 4 de junho, no Brasil 5 de junho. Ou seja, a Nintendo, diferente de outros lançamentos da marca, dessa vez se lembra que o Brasil existe. E nem pode ser diferente, porque eu entendo que para a Nintendo dessa vez o Brasil tem valor, porque vai tentar empurrar esse console para o mercado brasileiro, que tem um grande volume de jogadores, que aparentemente tem pessoas dispostas a pagar o preço que a Nintendo vai pedir por ele, até porque nos Estados Unidos a coisa vai ser um tanto quanto complexa por conta do tarifaço do Trump. Mas aí acabaram as boas notícias. Vamos conversar sobre esse preço do Switch 2 no Brasil e pelo menos dizer que não dava para não dá para afirmar que a gente foi pego de surpresa, tá? Nós não fomos pegos de surpresa. A gente sabia que isso ia acontecer exatamente dessa forma. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o preço do Nintendo Switch 2 no Brasil. Revisando de forma breve os valores. O console Nintendo Switch puro, sem jogo, nem nada, custa no Brasil R$ 4.499. Aqui a cotação do dólar da Nintendo foi basicamente $1 valendo R$ 10, porque esse mesmo console lá nos Estados Unidos custa $449 nessa versão sem jogos. Já o mesmo Nintendo Switch 2 no bundle com o Mario Kart World custa no Brasil R$ 4.799, sendo que o preço nos Estados Unidos é de $499. O jogo Mario Kart World, que nos Estados Unidos custa $80, aqui no Brasil R$ 499,90. Eu sei, dói. E o Donkey Kong Bonanza, que nos Estados Unidos custa $70, no Brasil vai custar R$ 429,90. Não podemos dizer que a gente não sabia que seria assim. Todo mundo sabia que esse console viria caro e alguns analistas de mercado acertaram em cheio. A Nintendo usou exatamente a mesma estratégia da Apple para lançar produtos por aqui. A Apple tem a mania de colocar a cotação do dólar aqui a R$ 10 já há muitos anos. E isso explica por que alguns iPhones, principalmente nos modelos mais caros, os modelos mais baratos do iPhone são fabricados no Brasil, o que alivia um pouco a situação para o brasileiro e justifica também por que os dispositivos são bem mais baratos. Agora, iPhone Pro e Pro Max ainda é importado, não tem fabricação nacional e é por isso que custa 9, 10, 12 mil reais. Tá explicado e também explica por que o Nintendo Switch 2 está chegando tão caro por aqui. Porque ele não é fabricado no Brasil. A Nintendo, diante de toda essa confusão do tarifaço do Trump, começou a especular a possibilidade de fabricação do Nintendo Switch 2 no mercado nacional, inclusive para exportar para os Estados Unidos. E aí, se isso acontecesse, o Brasil realmente receberia um Nintendo Switch 2 com preço mais acessível. Mas por enquanto não vai rolar, porque o Brasil tem a sua própria complexidade tarifária, os estados cobram ICMS, alguns estados oferecem incentivo fiscal e isenção para as empresas estrangeiras estabelecerem fábricas aqui no Brasil. Um desses estados é o estado de São Paulo. Zona Franca de Manaus fez isso durante muitos anos. Então, pelo menos por enquanto, isso não está acontecendo. Pode ser que no futuro a Nintendo mude de ideia e comece a fabricar o console por aqui, mas até isso acontecer,
os nossos netos vão jogar o Nintendo Switch 2. E eu tô falando dentro dos meus 46 anos de idade. Vai levar muito tempo para a Nintendo tomar a decisão de eventualmente estabelecer uma fábrica do produto em território nacional. Já é uma vitória a Nintendo perceber que a gente existe e lançar o console no mesmo momento que nos Estados Unidos. Pelo menos a pré-venda vai acontecer numa janela próxima. Não dava para dizer que a gente não sabia que isso iria acontecer, não só por conta dos fatores de importação, do fator do preço no Brasil, da cotação do dólar que a Nintendo está colocando para o produto. Mas convenhamos, a gente pode até discutir se o Nintendo Switch 2 tem realmente a potência de um PlayStation 4, se ele pode rodar os jogos AAA, se ele pode eventualmente bater de frente com um Asus ROG Ally, com um Steam Deck ou qualquer outro mini computador em formato de console portátil. Isso tudo é discutível. Eu entendo que as análises práticas do produto, quando o dispositivo chegar ao mercado de verdade e o usuário, o especialista, o produtor de conteúdo puder testar o videogame, aí a gente vai tirar essas dúvidas. Agora, o gap de geração entre o primeiro Nintendo Switch e esse Switch 2 é de 8 anos. E aí, meu povo, não adianta. A tecnologia integrada, os custos de produção, o preço final do produto sendo impactado pela inflação, pela desvalorização de moeda, por toda uma complexidade que resulta nesse Nintendo Switch caro no mundo inteiro. O que muitos discutem é que quando Microsoft e Sony decidem lançar as novas gerações de consoles, já levam em consideração também a necessidade de atualização de hardware, a necessidade de você estabelecer uma relação custo-benefício melhor para os jogos, porque esses consoles sem jogos são grandes pedaços de plástico e metal encapsulados dentro de uma caixa, e na sala de casa ou na loja eles não servem para nada, eles precisam dos jogos para funcionar, e eu estou falando óbvio no vídeo. Então, o que muitos estranharam é que a Nintendo simplesmente ignorou tudo isso e lançou um produto que é bem mais caro, é mais do que o dobro do que o modelo da geração anterior, e vai ficar por isso mesmo. Eu tenho a leve impressão que, por mais que as pessoas reclamem, muitas das pessoas que estão reclamando vão comprar o Nintendo Switch 2. Pelo gap de geração, por confiar na Nintendo, por já aceitar a forma como a Nintendo oferece os videogames, a experiência Nintendo vale muito para essas pessoas, e a própria Nintendo a gente sabe que gosta de se valorizar. Por isso, talvez por isso e também por isso, o Nintendo Switch 2 custe a partir de $450. Eu acho um preço meio obsceno. De fato, olha, e ainda mais levando em consideração os jogos da Nintendo e os portes dos jogos da Nintendo. Quando eu falo de porte, é da característica técnica desse jogo. Não estamos falando de gráficos revolucionários, não estamos falando de gráficos ultra-realistas. Não estamos falando de jogos que contratam atores para poder interpretar os personagens. Pensa em franquias que contrataram o Sr. Giancarlo Esposito, ou Esposito, como queira, para interpretar um personagem de jogo de videogame. O Keanu Reeves como personagem de jogo de videogame faz com que o orçamento desse jogo aumente consideravelmente. Não é o que acontece nem em Mario Kart World e nem em Donkey Kong Bonanza. Então, eu realmente entendo o que os fãs da Nintendo, aqueles mais revoltados com os preços dos jogos, por que eles estão protestando e por que eles estão reclamando tanto. Isso porque a Nintendo no Brasil deu uma certa aliviada no preço dos jogos, porque a cotação do dólar dos jogos da Nintendo para essa nova geração do seu console híbrido está na casa dos 6,25. Então eles decidiram dar uma aliviada na mão e ainda assim são preços muito caros. Olha, eu vi o vídeo do Velberan e ele decidiu mudar a vaquinha online dele. Ele saiu de computador da NASA para a Nintendo Switch 2. Não sei se ele vai fazer um bom negócio, mas ele vai trazer o conteúdo para o público dele. E eu sei que vai ter muita gente que vai recorrer a diversas alternativas
para ter o Nintendo Switch 2 desde o primeiro dia. Repensa seus conceitos, tá? Porque não sei se vale a pena você ser um early adopter de um console que lá fora já começa a gerar um certo barulho por alguns problemas. Alguns usuários japoneses que tiveram acesso antecipado ao produto e também problemas na pré-venda, né, dona Nintendo, podem eventualmente passar um feedback melhor. Os japoneses vão ter o produto antes dos norte-americanos e dos brasileiros. Vale a pena vocês acompanharem os relatos dos jogadores comuns, não precisa nem ser dos produtores de conteúdo, basta ver o relato dos jogadores comuns em relação a esse produto e, quem sabe, segurar a mão e entender que vale a pena esperar um pouco. A gente tem uma Black Friday no meio do caminho, que não é tão bacana assim, mas oferece alguns descontos de alguma forma. A gente vai ter outros descontos e promoções. Esses preços são preços sugeridos pela Nintendo. A gente sabe muito bem que existem algumas negociações que podem acontecer com varejistas, com lojistas, e que esse preço pode eventualmente cair, principalmente quando vem com algum desconto integrado. E a gente sabe que esse é o valor para o consumidor final e não para todos os agentes envolvidos nessa brincadeira de vender console de videogame caro para o Brasil. Agora, independentemente da sua escolha, quem sou eu para dizer se você deve comprar esse console de videogame ou não? Eu não compraria e por esse preço eu não tenho nem condição. Gente, eu estou vendendo o almoço para pegar janta quase que literalmente. Esse canal de vídeos está sobrevivendo por causa do Target HD e ainda assim o canal do targethd.net. Não é o blog. O blog não está se pagando. Se o blog não recuperar os seus ganhos, eu vou vender esta bagaça, eu vou fechar as portas e ficar apenas no YouTube. Mas independentemente da sua escolha, deixa eu dar um aviso final, vou até trocar a aba do navegador que eu estou acessando aqui, para dar um aviso final para você que é mais empolgado, para você que faz questão de ser de adopter, para você que quer ter o Nintendo Switch 2 desde o primeiro dia. Tenta não cair em golpe online, porque já temos com muitas aspas, as primeiras unidades do Nintendo Switch 2 em pré-venda que não são de lojas oficiais ou grandes varejistas. A gente já tem anúncios no Mercado Livre oferecendo o Nintendo Switch 2 com o Mario Kart World, o bundle Mario Kart World, Eduardo. Fala direito o nome do jogo. No bundle a R$ 6.199. Temos também algumas lojas que, por favor, vejam a avaliação dessas lojas. Não são grandes varejistas, eu não vou falar o nome da loja, nem vou colocar o print, mas o valor que eles estão cobrando pelo Nintendo Switch 2 é de R$ 5.396. Ou seja, a gente vai ter alguns varejistas e alguns lojistas independentes que vão cobrar mais do que o preço sugerido, sem falar que a gente tem a possibilidade real de repetir o mesmo efeito que teve no início das vendas do PlayStation 5 e com uma menor proporção do Xbox Series S e X. Quer ter aquela venda em massa dos produtos ou mesmo comprador adquirir 10 unidades do Nintendo Switch 2, porque tem gente que tem grana para isso. Não creio que 10, tá? Porque 10 seria quase R$ 45.000, mas umas 3 ou 4, e aí várias pessoas vão fazendo isso, pelo menos 3 ou 4 unidades, e aí querer revender essas unidades por preços muito mais altos, aproveitando o hype do Early Adopter, aproveitando o hype do Early Bird, que é aquela pessoa que quer ter aquele produto de tecnologia logo no primeiro dia de disponibilidade. Tenta segurar a ansiedade. Tenta respirar fundo, vai assistir um filme, vai namorar, vai ler um livro, mas tenta segurar essa sua ansiedade de sair pesquisando pelo Mercado Livre, pelo Nintendo Switch 2, porque vai ter muito golpe na praça. Vai ter muita gente inescrupulosa, safada, sacana, que vai anunciar esse console de videogames apostando na pressa, na ansiedade, na vontade das pessoas, que eu acho que é vantagem. Eu acho que é uma vontade legítima, é um direito que essas pessoas têm em querer ter esse produto logo.
mas tenta segurar a onda, porque a última coisa que eu quero que você pague essa bala de R$ 5.400, R$ 6.120 para eventualmente cair em um golpe. Pode ser que essas pessoas que estão vendendo esse console por esse preço sejam pessoas honestas que estão anunciando um produto que realmente vai chegar na casa do consumidor. Mas, pô, você está pagando a mais só para queimar a largada e ainda assim você não vai queimar a largada. Você não vai queimar a largada, você vai receber esse console, se não no mesmo tempo, até depois do que aqueles que compraram em grandes varejistas ou em lojas oficiais. Então, tenta tomar cuidado, tenta dar valor para o seu dinheiro, tenta segurar a ansiedade, porque as chances de você cair em golpe por conta dessa sua pressa são enormes. E sobre o preço do Nintendo Switch 2, sim, eu não quero cair no lugar comum desse vídeo. Eu sei que é um preço caro, sei que é um preço proibitivo para a maioria, sei que algumas pessoas, infelizmente, não vão ter acesso a esse console de videogame tão cedo e talvez nem tão tarde, porque apesar de eu entender que ele pode ter uma margem de queda de preço, ainda assim ele não vai cair tanto porque, ora as bolas, é a Nintendo, mas não dá para dizer que a gente não sabia que seria desse jeito. Não dá para dizer que a gente foi pego de surpresa. Não dá para dizer que a gente não poderia imaginar que a Nintendo ia dar essa, eu não posso falar o termo, ia dar essa pancada nas nossas costas por conta de um console que está custando bem mais caro do que ele poderia custar. Não é só o Brasil que está sentindo isso. O mundo inteiro está sentindo e percebendo que a Nintendo meio que perdeu a mão no preço do Nintendo Switch 2, apesar de que esse console tem concorrente, esse console está mirando os Steam Deck da vida, está mirando o Asus ROG Ally, está mirando o Lenovo Legion Go S, está olhando para esses consoles portáteis, que na verdade são computadores em outro formato, e com eles que a Nintendo quer competir, porque a partir de agora esse console, em teoria, pode rodar jogos com gráficos mais avançados. A minha dúvida nesse momento é: avançado quanto, dona Nintendo? O quão avançado podem ser os gráficos do Nintendo Switch 2? E essa resposta eu e muita gente só vai obter depois que o produto chegar nas mãos do consumidor. Para você que vai comprar o Nintendo Switch 2 no Brasil, boa sorte e, pelo amor de Deus, eu imploro, me manda um Pix porque eu preciso manter tanto o blog quanto esse canal de vídeo no ar. Esse canal não é monetizado. Vocês recebem conteúdo de graça, sem propaganda. Então, pelo amor de Deus, manda um Pix para eu poder pagar a pizza que amanhã se fria na geladeira todo domingo de manhã, ou para manter o eduardomoreira.com.br no ar. E é isso.